Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de ciências. Pegue o livro de vocês. Hoje nós faremos da página 60 até a 63. Coloquem a data de hoje, vamos começar. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a importância da água, para que utilizamos a água, as diversas atividades em que usamos a água, como culinária, hidratação, lazer, geração de energia, higiene pessoal, higiene do ambiente, a vida aquática, transporte. Nós conversamos um pouquinho sobre tudo isso. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as propriedades da água. A água é pura, ela é incolor, quer dizer, não tem cor. É inodora, não tem cheiro. É insípida, não tem sabor. Água pura não é encontrada na natureza, ela está misturada a outras substâncias, mas muitas vezes é impossível de enxergá-las. Por exemplo, ao adicionar um pouco de açúcar na água e mexer, ele não fica visível, mas isso não significa que ele desapareceu. Isso acontece porque a água dissolve o açúcar e muitas outras substâncias. Essa propriedade é chamada de solubilidade, quando a substância se dissolve na água. Por isso dizemos que a água é um solvente. Nem todas as substâncias se dissolvem na água. As que se dissolvem são chamadas de solúveis e as que não se dissolvem são chamadas de insolúveis. Página 60. Açúcar, substância solúvel. Quando misturamos uma colher de açúcar em um copo de água, não conseguimos mais ver o açúcar, mas isso não significa que ele desapareceu. Não é mesmo? Se provarmos a mistura, sentiremos o sabor do açúcar misturado na água. O açúcar é uma substância solúvel, porém o óleo é uma substância insolúvel. A água não dissolve o óleo, portanto, o óleo é insolúvel em água. Note que ao misturar a água e óleo, a água fica embaixo e o óleo em cima. Se você mexer essa mistura com uma colher, ao final da agitação, o óleo continuará sobre a água. Vamos responder as perguntas da página 61 sobre esse assunto. Nas frases a seguir, a palavra dissolveu não foi usada corretamente. Indique quais palavras usar para tornar cada frase correta. Podemos escolher 1, espalhou, número 2, quebrou ou 3, misturou. Leiam as 3 frases e coloquem o número correspondente com a palavra que podemos trocar e essa frase se tornar correta. Ok? Pausa para você ler com bastante atenção. Leia o texto e responda as questões a seguir. A água da chuva e a poluição do ar. A água da chuva dissolve substâncias que estão presentes no ar. Quanto mais poluído é o ar, mais poluentes a água carrega até o solo, podendo contaminá-lo. Depois de uma chuva forte, é comum termos a impressão de que o ar está mais limpo. Isso acontece porque a água carrega as partículas que estão suspensas no ar. Interessante, não é? Ler e estudar é sempre um conhecimento a mais, é sempre muito interessante, até porque sabemos o que acontece, não é? A água da chuva é pura? Baseado nesse texto que lemos, explique para mim, explique para nós. A água da chuva é potável? Podemos dizer que as chuvas reduzem a poluição do ar? Por quê?
atividade prática, experimento. Você vai fazer esse experimento aí na sua casa, com a sua família ou mesmo sozinho. Vamos lá? Solubilidade do sal em água. Investigar a quantidade de sal que pode ser dissolvida em 100 ml de água, em 100 ml. Material: um copo transparente, um copo medidor, sal, água, colher de chá. Vamos lá, utilize o copo, pegue 100 ml de água ou 100 mililitros, mililitros, mesma coisa, ml é como que podemos chamar mesmo? A abreviatura, né? Adicione uma colher de sal e mexa. Observe o que acontece. Repita esse procedimento até não ser mais possível dissolver o sal. Conte quantas colheres você colocou. Quantas colheres de sal foram dissolvidas adequadamente na água? Você lembra? Como vocês perceberam que o sal não estava mais se dissolvendo? O que aconteceu? O que você percebeu, viu, que você levou a crer que o sal não estava mais sendo dissolvido? Observe seu copo. O que vocês fariam para dissolver o sal que ficou no copo? Como poderia ser? Teste suas hipóteses. Assim é que aprendemos. Diferença entre a água salgada e a água doce. Nós vamos verificar a diferença da propriedade da água salgada e doce. Para isso precisamos sal, água, copo, 3 ovos, 1 colher, etiquetas e caneta. Numere os copos de 1 a 4. Cada copo você coloca uma etiqueta com um número. Complete o copo 1, 2 e 3 com água. Despejem água até a metade do copo 4, ok? No copo 1 e 2, adicione 7 colheres de sal em cada um. Coloque um ovo dentro do copo 1 e outro ovo dentro do copo 3. Observe o ovo fechadinho, com cuidado para não quebrar. Coloque um terceiro ovo no copo 4 e aos poucos despejem nele a água do copo 2. Observe o que acontece. Olhe na imagem como as crianças fizeram e observe o que acontece. O que aconteceu com o ovo na água salgada e na água doce? Água doce é a água sem o sal, não é água com açúcar. A água sem sal chamamos de água doce, ok? O que aconteceu com o ovo quando você adicionou água salgada ao copo que tinha água até a metade? Marquem aí, pessoal, estou curiosa. Correção, ciências, experimentos, pensando no que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas experiências, não é mesmo? Página 61. Número 1. Carolina espalhou o shampoo em seus cabelos. 2. O copo caiu e se quebrou em muitos cacos. 3. Maria misturou 2 colheres de açúcar em meia xícara de farinha. Olá, que legal! A água da chuva é pura? Não, pois ela está misturada a substâncias que estão presentes no ar e essas substâncias podem ser poluição. A água da chuva é potável? Potável quer dizer podemos bebê-la? Não, pois ela pode apresentar impurezas, não é saudável. Ela vai conter as impurezas que estavam no ar, suspensas ao ar, né? Podemos dizer que as chuvas reduzem a poluição de ar? Sim, pois elas carregam as impurezas que estão no ar. E aí? Aqui é variável, não sei quantas colheres você colocou. Como que percebemos que o sal não dissolveu na água? Porque nós vimos que o sal foi ficando acumulado no fundo do copo. A solubilidade do sal pode aumentar se a água for esquentada ou se for adicionada mais água? Então, como que eu mudo essa solubilidade? Se eu pôr mais água, né?
ou se eu esquentar um pouquinho essa água. O que acontece com o ovo na água salgada? Ele flutua, né? E o que está na água doce? Afunda. Quando a água estava pela metade, o ovo estava no fundo do copo. Ao adicionar água salgada, o ovo passou a flutuar. Muito bem, hoje foi mais uma aula de ciências, com experiências, com momentos de pensarmos um pouquinho, não é mesmo? Gostou? Espero que tenha gostado. Me fale, me manda um recadinho no WhatsApp contando o que você achou dessa aula de ciências de hoje. Percebo que tem amiguinhos que quase não interagem comigo. Vamos lá, me manda uma mensagem dizendo o que você achou. Beijos e até a próxima, pessoal. Até mais!